A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra da parte do Senhor para o seu coração, para que eu e você possamos meditar juntamente, para que nós possamos refletir e evoluir nesta palavra de Deus, amém? O texto que eu quero estar compartilhando com você se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, e nos diz o seguinte: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, e o disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com o júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Eis que dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus irmãos, nós vemos que Zaqueu era um homem, bem sucedido socialmente, podemos falar. Ele era um publicano, um coletor de impostos. A Bíblia também diz que ele era rico, ou seja, alguém de status na sociedade. Mas nós vemos que Zaqueu, mesmo ele sendo rico, mesmo ele sendo bem sucedido, ele se esforçou para ver o Senhor Jesus Cristo. Isso nos mostra que quanto nós temos de dinheiro, o quão bem sucedido materialmente, financeiramente, socialmente falando, isso não pode impedir o nosso contato da busca por Deus, pela nossa salvação, porque o Senhor Jesus Cristo, quando foi à casa de Zaqueu, ele foi levar a salvação. Outro detalhe, nós vemos que Zaqueu era um homem pequeno, de baixa estatura, e havia uma multidão em torno do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, por onde ia, ele ia fazendo milagres, ele ia mudando as pessoas, ia curando, ia libertando. Então todo mundo queria ali um tempo com o Senhor Jesus Cristo para pedir algum favor, alguma cura, alguma libertação, alguma providência a ele. Então era muita gente que ia atrás do Senhor Jesus Cristo. E Zaqueu, vendo aquela multidão inteira atrás do Senhor Jesus Cristo, ele teve que ser inteligente e subir numa figueira para que o Senhor Jesus Cristo o notasse, E quando o Senhor Jesus Cristo chega a ele, o mais interessante é que não é Zaqueu que faz o primeiro contato com o Senhor Jesus Cristo, mas sim o Senhor Jesus Cristo diz para que Zaqueu desça depressa daquela figueira, porque hoje a salvação havia, de chegar à casa dele. O Senhor Jesus Cristo queria pousar na casa dele. Então nós podemos perceber através disso que não era Zaqueu quem estava procurando Jesus Cristo, mas sim Jesus Cristo. O que Zaqueu teve que fazer apenas? Se destacar da multidão para que o Senhor Jesus Cristo o visse. Mas o Senhor Jesus Cristo, pelo que nós entendemos através desse texto bíblico e pela direção que o texto bíblico nos dá, nós percebemos que quem estava procurando Zaqueu era Jesus Cristo. Ainda que Zaqueu estivesse se esforçando, estivesse ansioso para ver e saber quem era Jesus Cristo estava buscando Zaqueu. E a salvação chegou juntamente com o Senhor Jesus Cristo na casa de Zaqueu. E o que eu tenho para dizer para você nesse dia de hoje é o seguinte: o Senhor Jesus Cristo gostaria muito, e Ele quer salvar a sua casa, a sua vida, Ele quer curar, Ele quer libertar a sua família. Mas assim como Zaqueu, eu e você temos que fazer o quê? Nós temos que nos elevar, buscar orar, buscar jejuar, buscar clamar a face do Senhor, seguirmos o exemplo de Zaqueu. Zaqueu era um homem de pequena estatura. Eu posso interpretar que a fé de Zaqueu era pequena, Ou seja, mas ele subiu, ele se elevou, ele buscou o Senhor Jesus Cristo. Hoje pode ser que a sua fé seja pequena, mas se você orar, se você buscar, se você ler a Bíblia, buscar ter relação com Deus, buscar ter intimidade com Deus, Ele também vai reparar em você. Porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo tem um plano, um grande plano de salvação para você, para a sua casa, para a sua família. Deus, desde lá do Éden, Ele quis sempre se relacionar com o homem, Ele sempre quis ter uma relação próximo de pai e filho, comigo e com você. Mas nós precisamos também querer, porque Deus, o Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, o Espírito Santo de Deus, não força. Se nós não chamarmos a atenção e dizer que nós queremos também nos relacionarmos com eles, eles jamais vão invadir a nossa
porta, vão bater, vão derrubar. Não, nós também queremos, né? Nós devemos querer ter uma relação com Deus, buscar a orar, a jejuar, né? A se elevar espiritualmente, assim como Zaqueu quando subiu naquela figueira. Hoje o Senhor Jesus Cristo está passando na sua casa. Hoje você e a sua família têm a chance de receber a salvação eterna. Mas para isso você precisa orar. Mas para isso você precisa jejuar. Para isso você precisa buscar se relacionar com o Senhor Jesus Cristo para que Ele possa adentrar na sua casa e restituir tudo aquilo que foi perdido, com cura, com libertação. E principalmente, como Jesus Cristo disse a Zaqueu, hoje a salvação chegou a esta casa. E hoje, se você orar, se você clamar ao Senhor Jesus Cristo, demonstrar que você crê nele como seu único e suficiente Salvador, eu tenho absoluta certeza que ele vai chegar com cura, ele vai chegar com libertação, com restauração e principalmente com a salvação eterna, que é colocar sobre você o Espírito dele, dar para você a inteligência, a sabedoria, né? Dando a confirmação que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, eu e você vamos ser arrebatados aos céus para habitar juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Nesse exato momento, o Senhor Jesus Cristo está preparando, aplainando, edificando uma habitação para aqueles que o amam, para aqueles que aceitaram como único e suficiente Salvador, para aqueles que serão salvos quando o Senhor Jesus Cristo voltar nessa terra, né? Para levar os santos no sentido de separados, que estão ali confinados, somente esperando o Senhor Jesus Cristo para que, quando Ele retornar à terra, que está muito próximo, os sinais naturais são tempestades, são terremotos, são profecias se cumprindo dia após dia. Então tudo isso indica que o Senhor Jesus Cristo tão brevemente há de voltar para resgatar, para arrebatar aqueles que aceitaram Ele como único e suficiente Salvador e vão receber a salvação eterna, que vão receber a vida eterna. Mas muitos que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não se arrependeram dos seus pecados, vão pagar o preço, vão chorar, vão clamar a Deus, me ajuda, eu estou aqui no inferno. Como aquele homem rico que desprezava Lázaro, o mendigo, que quando chegou ao inferno, viu Lázaro que era um mendigo, né? Mas Lázaro foi um mendigo, mas quando morreu, foi para o céu. E o homem rico, quando morreu, foi para o inferno. E não vai ser diferente quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Muitos vão gritar, Senhor, me ajuda, né? Mas o Senhor já vai dizer, poxa, eu esperei 2000 anos para voltar, se o Senhor Jesus Cristo voltar logo em breve, e vocês não se arrependeram de seus pecados, e vocês não me aceitaram como único e suficiente Salvador. E aí, meu irmão, aí vai ser tarde, aí, né? Muita gente, mas muita gente, eu posso até arriscar aqui que grande parte da humanidade não será salva. Então, meu irmão, não espere o Senhor Jesus Cristo voltar, não espere que fogo eterno comece a queimar em sua vida, as dores, os tormentos, as perseguições, né? O aprisionamento no inferno para que você venha aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Hoje o Senhor Jesus Cristo quer chegar na sua casa com cura, com libertação e principalmente com a salvação eterna, com a vida eterna, para que você e a sua casa não pereçam. Amém, meu irmão? Recebe essa palavra e fica com a bênção e a proteção do Senhor Jesus Cristo.